Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Caroline Arno e eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, que é sobre o estágio híbrido de extensão, de diferentes contextos. Eu estou realizando esse estágio juntamente com a minha colega Jussiane de Melo Gomes. Nós duas somos alunas do curso de licenciatura em Geografia da Uninter do Polo de Barracão, Paraná. Esse estágio, a gente está falando sobre a questão da globalização e o excesso de lixo gerado, em contrapartida. Por quê? Por que o excesso de lixo gerado em contrapartida da globalização? Porque a globalização, como a gente já tratou nos diversos vídeos, ela, digamos que ela induz as pessoas a produzirem lixo, Induz as pessoas a produzirem lixo. Por quê? As pessoas acabam se desfazendo muito rapidamente de seus produtos e adquirindo novos, Então, por isso que é esse o nosso tema, a ser tratado nos diversos vídeos. Então, hoje, nesse vídeo, eu estarei falando sobre a questão do planejamento ambiental e qualidade de vida, tá? Por quê, Por quê? Porque a gente tem que planejar, para não acabar prejudicando, o meio ambiente, tudo isso. O que é, então, o planejamento ambiental, A ideia de planejamento lança o olhar humano à realidade futura. Planejar é antecipar atividades e prever situações visando a construção de uma realidade em consonância com os objetivos de uma sociedade ou organização social. Segundo Lacombe e Eyborn, o planejamento é executado no presente e seu resultado é focado no futuro. Então, isso é planejar, Planejar, a gente vai planejar hoje, no presente, para depois, no futuro, colher os frutos, Para no futuro a gente ver, os resultados, que a gente alcança por conta desse planejamento. Planejamento econômico versus planejamento social. A atividade de planejamento está presente em nossas vidas desde que a humanidade se tornou sedentária. Para colher, era preciso preparar a terra, escolher as sementes, plantar e cuidar do cultivo, ou seja, era necessário um planejamento, Para construir casas, caminhos ou tocas, também era preciso organizar a atividade, ou seja, planejar. No entanto, há muita diferença entre essas formas livres e simples de planejamento e as formas institucionais e mais complexas da atualidade. Os primeiros planejadores com propósitos coletivos foram, segundo Silva, autoridades religiosas que detinham o controle e a consequente preocupação com o desenvolvimento das cidades. A nascente ideia de planejamento e organização do espaço está ligada às atividades agrícolas e pesqueiras práticas comuns das aldeias da Mesopotâmia. Aristóteles, segundo Aristóteles, o grande teórico da cidade, é considerado um dos pensadores que embasou a notoriedade dos gregos como grandes ordenadores. Então, Aristóteles, que era o grande teórico da cidade, ele era considerado um dos pensadores ele é considerado um dos pensadores que embasou a notoriedade dos gregos como grandes ordenadores. A construção das vias e dos monumentos em Atenas e do Fórum Romano em Roma evidencia uma clara intervenção que visa a organização da cidade. A integração de prédios, praças, templos, jardins, pátios, entre outros,
foi pensada com o fim de concentrar as atividades mais importantes para a sociedade, característica que prevalece até hoje nas mais diferentes cidades do Ocidente, onde se observa a concentração de prédios públicos próximos a tribunais, centros econômicos, administrativos, etc. Ou seja, desde uma cidade ela tem que ser planejada, né? Quando a gente vai para poder colher, né, algum alimento, tem que planejar. Para construir uma casa, tem que planejar. Então, a construção, né, de prédios, de ruas, de edifícios, de praças, tudo isso previamente pensada, evidencia a aplicação da ideia de planejamento, ou seja, as cidades acabam sendo planejadas, né? A área central de Curitiba, por exemplo, expressa uma ação de planejamento pelo governo municipal continuada desde a década de 1960, por exemplo. Motivo de seu sucesso. A Praça Nossa Senhora de Salete é um exemplo de aplicação do planejamento urbano. Ações pontuais de planejamento podem ser observadas desde a Roma Antiga, como as ruínas do Fórum Romano, que foi planejado para servir como um centro de relações sociais, econômicas e políticas da capital do Império Romano. Santos diz que planejamento é um meio sistemático de determinar o estágio em que você está, deseja chegar e qual o melhor caminho para chegar lá, visando estabelecer a decisão para ações futuras. As prioridades e a natureza das atividades evidenciarão a qualificação do planejamento. No âmbito econômico, a prioridade é o desenvolvimento voltado ao sucesso comercial, financeiro lucrativo. O sucesso de uma economia planejada pode atender a objetivos individuais ou coletivos. Numa economia capitalista, no seio de uma sociedade concentradora de benefícios, o sucesso econômico se reflete muito pouco em avanços sociais plenos. Todavia, a associação entre planejamento econômico e planejamento social, com equidade e justiça social, reverte o sucesso do planejamento econômico em sucesso social. Tanto o planejamento econômico quanto o social se desenvolvem em determinado espaço, ou melhor, tem necessariamente uma dimensão espacial. A distribuição das atividades destina-se a ordenar os elementos e fatores de um espaço e sociedade visando ao seu sucesso. No desenvolvimento das ciências modernas, observa-se uma cada vez mais forte disciplinarização do conhecimento, algo que revelou ao longo dos 2 últimos séculos uma expressiva fragmentação da realidade na construção do conhecimento científico. Se por um lado o aprofundamento dos campos específicos rendeu descobertas importantes sobre a realidade, a autonomização de cada campo inviabilizou a necessária compreensão da relação entre elementos e fatores do mundo e do universo. No campo do planejamento, o esquartejamento da ciência impede muitas vezes a detecção e compreensão das interações fundamentais estabelecidas entre os componentes da realidade. A busca pela compreensão do todo mediante a interação entre suas partes componentes tem por base a perspectiva holística sobre um objeto, fenômeno, espaço ou realidade. No entanto, essa busca foi reduzida na atualidade, aspecto muito criticado, tal qual se observa nas seguintes palavras: as metodologias de dar o espaço, levando em consideração as metodologias de estudo até agora conhecidas ainda não foram capazes de estudar o espaço, levando em consideração
todas as suas variáveis e inter-relações. De acordo com Santos, essas perspectivas em campos de especialização no planejamento, num primeiro momento da história, se direcionaram às bacias hidrográficas e aos recursos hídricos. Contudo, sobretudo no pós-Segunda Guerra, consolidou-se de fato as práticas do planejamento econômico. Nesse período, sobressaiu-se a visão desenvolvista proveniente da Europa e dos Estados Unidos. Ou seja, desde muito antigamente, quando surgiram as primeiras civilizações, já havia um planejamento. Ou seja, esse planejamento, naquela época, ele girava em torno das pessoas se aglomerarem, construírem suas casas, suas residências, próximos às bacias hidrográficas, ou seja, próximos aos rios, já era um planejamento. Aí, no pós-Segunda Guerra, iniciou-se, de fato, o planejamento econômico. Em meados do século XIX, na Europa, a atividade de planejamento ganhou o status de campo técnico e científico. A necessidade de organizar a produção industrial e sua circulação fez com que as administrações municipais, especialmente na Inglaterra e na França, investissem em profissionais capacitados para elaborar o ordenamento das áreas urbanas. Com o nascimento do urbanismo acadêmico, houve a estruturação do planejamento urbano moderno, inicialmente de caráter estético, o embelezamento, e higienista, que é o combate às doenças, e posteriormente de caráter funcionalista, moderno, estágio que predomina como modelo até os dias atuais. Os resultados desse sucesso econômico logo foram percebidos por nações que também queriam trazer para seus territórios o mesmo tipo de desenvolvimento. Entretanto, mesmo com a conquista de elevada produção interna de riquezas, esses países, que são Venezuela, Brasil, Índia, África do Sul, etc., não conseguiram se livrar do subdesenvolvimento populacional, subnutrição, condições de miséria, saúde e educação precárias, aumento da criminalidade, etc., nem da consequente insatisfação social, o que corrobora o que Santos afirma sobre o desvínculo da correlação entre crescimento econômico e bem-estar social. O planejamento econômico no Brasil atendeu, sobretudo, aos interesses dos centros hegemônicos da capital internacional,